Falando em tijolinho por tijolinho, o São Paulo contratou dois estrangeiros no fechamento da janela, hein? Jamal Lewis, que tem um nome de velocista dos 100 metros rasos, e Santiago Longo. O Santiago Longo é um volante, né? Volante argentino. Esse dá para gente entender, mas é um pouco melhor. Agora, o Jamal Lewis, sei lá. Sinceramente, só o Arnaldo conhece ele, porque o cara era do time dele lá, do Newcastle, viu, Danilo? Eu também não vou ter que te confessar que eu não conheço muito o Jamal Lewis. Quando eu vi, eu pensei que o São Paulo estava entrando nos esportes olímpicos, nome de 200 metros rasos, né? Mas a gente tem que ver. E aí, não querendo manter o tema, mas o São Paulo aparentemente está contratando dentro do bolso, dentro do que pode, sem comprometer, que são dois jogadores que não são, imagino eu, né? Vamos depois descobrir as notícias, como vão ser os contratos, etc. Mas imagino eu que sejam jogadores que caibam no bolso. Então, nesse sentido, a gente fala por conta dessa competição. Mas agora, tecnicamente falando, taticamente falando, eu tenho que admitir a minha ignorância sobre Jamal Lewis. Não sei como ele vai poder ajudar. Eu sei que é uma opção para o Zubeldia, que tem poucos jogadores nessa posição. A questão do Longo, esse já está um pouco mais perto, num mercado mais próximo, pelo que eu vi, estava afastado no Belgrano. É um jogador que provavelmente teve o aval do Zubeldia e pode ajudar também, mais uma vez, num setor em que o São Paulo estava carente. A nossa dúvida de sempre, é o que vocês sempre bateram na tecla aí nos programas que a gente participa juntos, foi no tempo certo? Não demorou para o São Paulo reagir? Essa é a questão que a gente vai ter que ver quando eles entrarem em campo. Porque se o cara entrar em campo e arrebentar, que tenha sido no último dia, tudo bem. Pelo menos foi uma contratação boa. Bom, sobre o tempo certo, Arnaldo, tem a ver com essa coisa, a grana e tal. E aí o São Paulo vai lá e mira no Alexandro, mira no Thiago Mendes, que eram coisas bem difíceis, dá errado, e aí contrata os caras aí no último minuto. Vamos lá. Acho que tem vários aspectos aí, antes de entrar nas qualidades do Jamal Lewis. O São Paulo, de fato, não tem grana. Né? O São Paulo não adquiriu nenhum direito federativo de jogador. Né? Diferentemente de todos os outros clubes, praticamente, que concorrem com o São Paulo. Né? Então, o modelo de contratação do São Paulo é ou final de contrato no jogador, que seria o caso do Alexandre, né? Ou empréstimo com opção de compra, que é o caso agora desses dois que chegaram, do Longo e do Jamal Jamal. Lewis. Até o Danilo fala do nós vamos descobrir qual é o modelo. Eu sempre bato palmas. Antes mesmo do São Paulo anunciar, o Belgrano, na sua conta oficial, detalhou tintim por tintim, linha a linha, o que estava apalavrado com o São Paulo no contrato. O preço do empréstimo, a duração do empréstimo, a opção de compra, as cláusulas de gatilho, tudo. Então, o Belgrano fez o serviço nosso jornalístico que muitas vezes o clube brasileiro não faz, né? Então, assim, o São Paulo hoje, Tironi, é isso. Eu acho que o São Paulo tenta, é sempre uma briga do departamento de futebol com a presidência, mas tenta não extrapolar o seu orçamento, porque o clube tem uma situação financeira que era desastrosa, se tornou limite. Ela não é mais desastrosa, mas ela está no limite. Então não dá para contratar jogador pagando direito federativo. O São Paulo não tem essa situação hoje. Demorou, claro que demorou. Eu acho que algumas situações, mesmo essas mais urgentes, você não precisa do plano A. Você pode ir até o plano C. Resolve num ano em que você perdeu os seus dois volantes machucados. Já tinha uma questão da lateral esquerda antes mesmo de começar o ano, quando o Caio Paulista decide ir para o Palmeiras, e que se agrava com a venda do Wellington, que está jogando vendido, e com a fratura na clavícula do Patrick contra o Palmeiras. Não tem lateral, né? Não tem volante. Pra você ter uma ideia do que custa o atraso na janela, o São Paulo perdeu para o Atlético no jogo de ida da Copa do Brasil, que pode ter custado a Copa do Brasil,
O Atlético utilizou nesse jogo o Lianco, o Bernard e o Júnior Alonso. Os 3 foram contratados nessa janela. E só não utilizou o Fausto Vera e o Daverson porque eles já tinham disputado a Copa do Brasil por outro clube. Então, já dá para... Sabe qual que é o jogador mais decisivo do Brasil no momento? Não é nem o Luiz Henrique, que você gosta tanto, Tironi. Igor Jesus. É o Igor Jesus. O Igor Jesus. Que foi contratado nessa janela, já está jogando todos os jogos. Né? Então, ele está jogando no Brasileiro. Então, a demora pode ter custado um campeonato ao São Paulo, mas eu acho que não tinha como você viabilizar nessa situação. E agora foi a forceps. O Longo, em litígio com o Belgrano, precisou o Belgrano ser eliminado da Copa Sul-Americana para promover uma reformulação. Então saiu o jogador para o Boca, saiu o jogador para o São Paulo, saiu o jogador para todo mundo. Isso foi há uma semana, né? Há 2 semanas foi eliminado pelo Atlético Paranaense. E o Jamal Lewis não é aquele que não encaixou, ele não seria utilizado pelo Newcastle nessa temporada e seria emprestado de novo. E aí o scout pescou lá. Agora sim, conhecendo o Jamal Lewis, que é um jogador, curiosamente, são poucos, muitos falam que são, mas poucos realmente são. Ambidestro, o cara... É difícil você assistir um jogo dele e apontar esse é destro ou esse é canhoto. Ele joga do lado esquerdo, mas ele usa ora a perna direita como perna dominante, ora a perna esquerda. Ele pouco jogou no Newcastle. Ele jogou muito mais no Norwich, antes de vir para o Newcastle. E jogou agora a última temporada no Watford, também na segunda divisão, porque não coube no Newcastle. O Newcastle é um dos clubes agora ricos do futebol inglês, que não pôde contratar tanto nessa janela, porque lá tem algumas regulamentações, nós estamos falando, mas ele não ia ser utilizado, ia ser emprestado de novo. Eu considero a contratação mais aleatória e inusitada da janela e a contratação mais aleatória e inusitada da história do São Paulo. São Paulo já contratou lá nos primórdios da década de 80, ninguém contratava jogador japonês, você lembra disso? Musashi foi um dos primeiros. Já contratou vários jogadores de nacionalidades diferentes. Mas essa aí, cara, olha... E o cara já voltou para a Europa lá, porque tem data FIFA, ele vai jogar pela Irlanda do Norte. Fora que é estrangeiro, né? Não sabe ver quantos vão poder jogar. O Bruno aqui ainda o Arnaldo falou sobre a grana, né, do Botafogo e tal, e ele fala o seguinte, é um bom ponto. Tudo bem discutir o fair play, é válido, mas vocês que mexem com futebol deveriam estar falando sobre o scout do Botafogo. Ótimos profissionais. Algum de vocês já tinham ouvido falar do Igor Jesus, que o Arnaldo falou que é o melhor jogador do time? Confiavam no Cuiabano? Esse é um bom ponto. Né? Mas o São Paulo tinha dinheiro, o São Paulo não sei o quê. Oi? Desde o ano passado, todo mundo elogia o scout do Botafogo, até porque o Botafogo... é que o Arnaldo falou, não, o São Paulo não tinha dinheiro, que o Arnaldo falou, o São Paulo não tem dinheiro, não sei o quê, mas você concorda que um scout bom pode pensar um jogador bom que não seja caro? Isso o São Paulo não fez, né, Danilo? Não, com certeza, o scout do Botafogo é bom, não é? O ponto não é as contratações, por exemplo, as que foram feitas no ano passado e colocaram o Botafogo para brigar por um título que ninguém esperava, ou mesmo as contratações de jogadores que a gente, como o Igor Jesus, como o Bastos, como jogadores que ninguém conhecia e foram contratados. Esse não é, sabidamente não é o ponto. O ponto, quando a gente fala de fair play, é só a questão do Luiz Henrique, do Almada, a soma deles, que é basicamente a receita toda do Botafogo. Esse é o ponto. Enfim, mas o scout do Botafogo, excelente, ótimo o scout. O ano passado já tinha sido muito elogiado, esse ano já é muito elogiado também. Eu acompanho os nossos programas, os programas de vários outros concorrentes, e sempre tem alguém falando do scout. Eu nunca vi ninguém negando essa parte do scout, não. Respondendo ao nosso amigo internauta aí, o Bruno, né, o nome dele? Bruno é o nome dele, eu concordo, exatamente. Desde a primeira movimentação, com aquela leva Júnior Santos, Marlon Freitas, desde da primeira lá atrás. Né? Não acerta tudo, às vezes dá errado. O Patrick de Paula, por exemplo, né? E, além de tudo se machucou, não é 100%, mas desde a primeira. Criativa, tem um princípio, como eu falei, um princípio de idade, de força física, tem uma ideia. Então eu sempre elogio, porque eu acho de fato admirável. Não é aleatório, nada aleatório. É só um ponto para não dizer que o Botafogo, então o Botafogo tem grana, então ele contrata um monte de jogador craque e tal, e vamos em frente.
Na verdade, quem tá fazendo isso, me parece, com um jogador mais indiscutível é o Flamengo, né? Gastou 1,3 bilhão de gastos na era Landim, tem reportagem sobre isso, e encerrou a última janela da gestão com Alexandro, Alcaraz, Michel e Plata. Com isso, bateu a marca de 40 jogadores contratados e gasto de 1,3 bilhão. Então, o Flamengo é mais assim. O Flamengo, diferentemente do Botafogo, por exemplo, quem que é? É o Michael. Então tá, então é esse cara que eu vou trazer por sei lá quanto. É o De La Cruz. Esse aqui é indiscutível, então é esse que eu vou trazer. Mas o Flamengo fatura 1 bilhão num ano, para não falar que estou defendendo o Palmeiras aqui. Num ano fatura 1 bilhão, na gestão Landim gastou 1,3, ou seja... Sim. No ano que não ganhou nada, aliás, hein? O ano passado não ganhou nada. Pois vamos lá. Não ganhou nada. Fala, Danilo. Primeiro, a comparação com o Botafogo no scout e depois a comparação no investimento. Quem está fazendo o trabalho de scout parecido com o do Botafogo, por incrível que pareça, é o Corinthians. É o mesmo tipo de trabalho, com um princípio... Só com um detalhe que ele pode fazer o scout pode pegar o Messi e contratar, que eles não vão pagar. Não. Não culpem o scout do Corinthians, culpem a administração do Corinthians. Não estou culpando o scout, eu estou falando assim. Porque você identificar lá... O Corinthians pode draftar quem ele quiser, ele traz quem ele quiser, mas ele não está pagando. Não. Mas é o que eu estou dizendo, assim, né? O draftar o Félix Torres... pouca gente conhecia, fora quem acompanha a seleção. O Rodrigo Garro, vamos combinar, né? Que tinha sido o melhor jogador argentino lá atrás. Outros jogadores que o Corinthians trouxe, o Charles, esse volante muito interessante que estava lá fora. O trabalho do scout do Corinthians é bem feito. O Corinthians é uma bagunça. Mas se não fosse o scout, não tinha nem time para jogar, viu? Só estou dizendo. Eu dou uma trucada, Arnaldo. Oi? Desculpa te interromper, eu brinquei que eu dou uma trucada. Por que eu digo isso? Porque o Corinthians é o mesmo que contratou Pedro Raul, Igor Coronado, Mateuzinho, o Coelho lá, Palácios, o nome dele, que tinha problema crônico no joelho. Então, assim, tem acertos, mas tem muito erros. É bem diferente do que a gente vê no Botafogo. Não, eu não acho que é... Aí tá. Eu não acho que é problema do scout. Quando vai... O Mateuzinho e o Pedro Raul, pelo momento, seriam reforços interessantes no modelo que o scout propôs. Empréstimo. O Corinthians, desesperado, já estava ferrado, teve que contratar os caras em definitivo, por incompetência da sua direção, né? Agora é um outro tipo de jogador. Então, acho assim, entre o pensar o jogador, esse jogador é interessante, pode ajudar em tal lugar, e o efetivar a contratação, aí passa para a direção. Né? E a direção do Corinthians teve alguns movimentos bons e alguns desastrosos. O Mateuzinho e o Pedro Raul era o último dia da janela primeira lá. Então, ou vão ficar sem lateral ou centroavante. Eu aceito pagar pelo direito federativo. Então, aí o Augusto Melo rasgou o trabalho do scout, na minha opinião. E foi feito de novo nessa janela de meio de ano, uma peneirada importante. Agora, é aquilo, diferentemente do Botafogo, o Corinthians não sei se vai pagar, se não vai pagar, se vai protelar e tal. Eu só estou comparando eu considero o seguinte, se não fosse o scout, o Corinthians não teria time para jogar 2024. E o Corinthians hoje tem 25 jogadores, não sei como, mas tem. Porque os caras peneiraram. Não é o Augusto Melo que foi descobrir o Rodrigo Garro lá na Argentina. Com certeza não é. Nem diretor de futebol tem o Corinthians, né? Você entende? Quem está fazendo o trabalho, nem técnico tinha o Corinthians. Então, o trabalho todo de captação de jogadores do Corinthians é via scout. Só esse asterisco. Em relação ao Flamengo, também a gente tem que levar em consideração que o Flamengo já tinha um elenco bom, teve lesões e tudo mais, e foi contratar jogadores para incrementar esse elenco e não inflá-lo, né? Foi assim que ele foi buscar o De La Cruz lá no início do ano. Aí acho que teve um erro de projeção na temporada, por 2 fatores. A verificação de que, de fato, o Tite não utiliza jogador da base, isso é claro, e que o elenco sem jogador da base era insuficiente para 3 competições. E o Flamengo foi acordar tarde demais quando as lesões começaram a acontecer, como acontece em todos os times. Botafogo não perdeu 2 para o resto da temporada? São Paulo não perdeu 2 para o resto da temporada? Né? Mas aí você tem uma questão, a gente elogia sempre
Porque o Flamengo arrecada 1 bilhão. Dane-se. Se ele gasta mais que o orçamento, ele está errado, em tese. E ele está errado esse ano. Ele arrecada 1 bilhão. O 1 bilhão estão comprometidos no orçamento X, que prevê, inclusive, a compra do terreno do estádio, que é outra polêmica aí, viu? Outra questão polêmica, de uma aquisição polêmica, de um terreno polêmico, da construção de um estádio polêmico. E ele tinha 3 milhões de euros de orçamento nessa janela, como disse o Rodrigo Matos, e já gastou 30 milhões de euros. Eu não acho isso correto. Não estava no orçamento. Então, se você vai nessa projeção, eu arrecado 1 bilhão, mas eu vou ficando no vermelho, daqui a pouco eu vou ficar no vermelho. Pela primeira vez. Eleição, é isso. Eleição no Flamengo, eleição municipal. O Flamengo rasgou o orçamento pela primeira vez na gestão Landim. Rasgou. De 3 para 30, certo? Foi isso que aconteceu, para deixar claro.